Tenha um dia maravilhoso. Aproveitem a história todos. Ava Brooks caminhou para o Aeroporto Internacional O'Hare de Chicago com a energia triunfante de uma guerreira que tinha acabado de conquistar o Everest. A conferência da indústria de mídia tinha acabado de terminar e ela tinha entregado uma apresentação esmagadora que deixou seus competidores de olhos arregalados em admiração. Seus slides de PowerPoint, coloridos e cheios de dados afiados como lâmina, tinham o auditório inteiro aplaudindo entusiasticamente como a chefe de relações públicas no Pinnacle Media Group, um dos principais conglomerados de mídia de Nova York. Ava teve orgulho em seu pensamento rápido e sagacidade afiada. Ela podia transformar uma crise de relações públicas em uma oportunidade. Com uma campanha de mídia social inteligente, e hoje ela se sentia absolutamente imparável. Mas o destino tinha outros planos. Seu voo de volta para Nova York foi atrasado indefinidamente devido a uma enorme tempestade de neve varrendo o centro-oeste. O painel de partidas piscou avisos vermelhos e o terminal começou a zumbir como uma colmeia perturbada. Perfeito, Ava murmurou sob sua respiração, voz escorrendo com autocompaixão sarcástica. Agora eu consigo vagar por este aeroporto como um zumbi privado de cafeína. Ela rodou sua mala compacta através do caos. Famílias reclamando, viajantes de negócios fazendo chamadas frustradas e crianças chorando em cada canto. O frio do inverno rastejou através de seu casaco de lã, fazendo-a tremer. Ava decidiu que antes de lidar com esta bagunça, ela precisava de uma xícara forte de café para ficar sã. O Starbucks, perto do portão de embarque, estava lotado, assemelhando-se a um campo de batalha pela última gota de energia. Ava habilmente usou seus cotovelos para fazer seu caminho para a frente, desviando de malas rolando e bolsas grandes. Um latte venti com xarope de baunilha, ela pediu rapidamente, seu tom firme. O barista com aparência cansada acenou e deslizou uma xícara fumegante pela bancada. Ava pegou-o, saboreando o calor se espalhando por suas mãos, e girou para escapar da multidão. Mas então, bam! Ela bateu em o que parecia uma parede de músculo sólido, tão inflexível quanto o concreto reforçado. Seu café espirrou, encharcando o terno preto elegante do homem à sua frente. Gotas de latte marrom leitoso se espalharam pelo tecido caro como uma pintura abstrata, misturando-se com o cheiro forte de colônia. Oh, meu Deus, eu sinto muito! Ava gaguejou, ainda segurando sua xícara agora vazia, enquanto olhava para o homem que ela tinha acabado de assaltar com cafeína. E então seu queixo caiu, seu coração batendo como uma batida de tambor. Era Ethan Blake, o frio CEO bilionário de sua empresa, o homem que ela e seus colegas jocosamente se referiam como o imperador do gelo. Durante sessões de fofoca de escritório, Ethan estava alto, mais de 6'3", com cabelo preto bem cortado e olhos azuis gelados que pareciam um lago congelado sob as luzes fluorescentes do aeroporto. Seu rosto cinzelado estava inexpressivo. Nem uma única ruga traindo qualquer emoção. Ele parecia que tinha acabado de sair da capa da Forbes, mas com o comportamento de uma estátua. Ava Brooks, ele disse, voz profunda e plana, como se lendo de uma folha de balanço. Claro, é você. E desta vez, você decidiu me banhar em café. Ele olhou para a mancha em seu terno, mas não mostrou nenhum indício de raiva, apenas uma aceitação estranhamente calma. Ava corou, calor correndo de suas bochechas pelo seu pescoço, mas rapidamente se recuperou. De jeito nenhum ela estava deixando Ethan Blake vê-la perturbada. A história deles não era exatamente amigável. 2 anos atrás, quando Ava tinha acabado de se juntar ao Pinnacle Media Group, ela tinha entusiasticamente lançado uma campanha de RP ousada em uma reunião executiva. Mas Ethan, sempre com cara de pedra, tinha friamente acalado na frente de todos. Esta ideia é muito arriscada e carece de profissionalismo. A consequência, meses de ser deixada de lado, trabalhando horas extras intermináveis,
apenas para provar a si mesma. Desde então, Ava tinha feito um hábito de zombar dele em e-mails e reuniões, chamando-o de robô sem emoção pelas suas costas. "Oh, Sr. Blake, que chique vê-lo preso aqui, também", ela disse docemente, sua voz entrelaçada com falsa polidez e apenas a quantidade certa de atrevimento. "Eu pensei que bilionários como você tinham jatos particulares. Ou você apenas gosta de se misturar com nós, pessoas comuns, pela emoção disso?" Ethan calmamente limpou a mancha com um guardanapo da bancada, seus movimentos lentos e deliberados, nem mesmo tremendo um sorriso. Ele olhou para ela, algo tremeluzindo naqueles olhos gelados. Talvez diversão, porém. Ava não podia ter certeza. Jatos particulares não voam através de nevascas. "Brooks", ele respondeu categoricamente. Seu tom é uniforme como um memorando de voz. "E você ainda tem um jeito para o caos. Da última vez foi uma ideia de RP que quase nos custou um grande contrato. E agora isto." Ele gesticulou para a mancha de café com leve sarcasmo, embora sua voz permanecesse sem culpa. Eles ficaram ali, presos no turbilhão de viajantes agitados, debatendo verbalmente como dois gladiadores romanos. Ava orgulhosamente lançou-se em um monólogo sobre seu recente sucesso na conferência. "O evento foi incrível. Sabe, eu apresentei uma nova estratégia de RP e recebi uma ovação de pé. Se você tivesse escutado minhas ideias 2 anos atrás, nós poderíamos já ser líderes de mercado." Seu tom era desafiador, seus olhos brilhando. Ethan respondeu com frases curtas e afiadas que a fizeram querer gritar, mas não deixaram espaço para contra-ataque. "Você acha que é inteligente, Brooks? Essa sua ideia quase nos custou um cliente de $1 milhão. Ainda bem que eu acalado." Ele cruzou os braços, parado firme, completamente imperturbado pelo caos ao redor deles. "Ah, é mesmo. Melhor do que sentar como uma estátua de mármore, com muito medo de correr um risco." Ava retrucou, mãos nos quadris, claramente desfrutando da tensão crescente. Passageiros próximos tinham começado a observar, alguns rindo da troca espirituosa e acalorada. Ava sentiu a adrenalina subir. Ela pode odiar o homem, mas ela tinha que admitir que discutir com Ethan sempre a fazia sentir-se viva. A batalha verbal deles chegou a um impasse quando o alto-falante do aeroporto tocou alto. Todos os voos cancelados devido ao tempo severo. Passageiros são aconselhados a encontrar acomodações para pernoitar e ficar atentos para atualizações. A multidão gemeu coletivamente. Ava suspirou e virou-se para sair, planejando ignorar Ethan inteiramente, mas ele olhou para ela, algo tremeluzindo em seus olhos novamente. Talvez preocupação. Mas Ava não notou. Tudo o que ela sabia era que este encontro caótico era apenas o começo. E a nevasca lá fora não era nada comparada ao turbilhão emocional prestes a se desenrolar. Ela balançou a cabeça e rodou sua mala em direção ao balcão de informações, murmurando: "De todas as pessoas, por que ele e por que agora?" Ethan permaneceu onde estava, silenciosamente observando sua figura desaparecer na multidão. Ele tinha estado prestando atenção em Ava pelos últimos 2 anos. Sua inteligência, aquele sorriso radiante, até mesmo suas pontadas de língua afiada que às vezes quase o faziam sorrir. Mas como sempre, ele guardou seus pensamentos para si mesmo. O programa chamado Destino tinha apenas acabado de começar. O aeroporto O'Hare agora parecia mais uma arena de sobrevivência do que um centro de trânsito. Milhares de passageiros encalhados estavam espremidos juntos, gritando em telefones, desesperadamente tentando encontrar abrigo da nevasca furiosa. Malas rolaram e bateram umas nas outras em meio a um coro de gemidos e suspiro. Ava Brooks, seu cabelo loiro, agora uma bagunça emaranhada de todo o empurra-empurra, estava furiosamente digitando em um aplicativo de reserva de hotel. A tela continuava piscando. Nenhum quarto disponível. Ótimo!
Ela murmurou em frustração. Acho que vou estar dormindo em um banco de aeroporto ou armando uma barraca no estacionamento, como se fosse a expedição ártica. Puxando sua mala compacta atrás dela, ela espremeu-se pela multidão, procurando por um canto tranquilo para pensar. De repente, uma voz profunda cortou seu caos mental. Brooks, venha comigo. Ava saltou e virou-se apenas para ver Ethan Blake, ainda em seu terno preto, agora seco do incidente de café anterior. Seu rosto tão sem emoção como sempre. Ele estava alto e composto em meio ao caos do aeroporto, como se a nevasca lá fora não fosse nada mais do que uma leve brisa. Vir com você? Pra quê? Planejando me fazer esfregar os chãos ou algo assim? Ela retrucou, braços cruzados, sua voz entrelaçada com suspeita. Mas a curiosidade e a falta de melhores opções venceram e ela o seguiu. Ethan não respondeu, apenas caminhou propositadamente em direção a um balcão de serviço VIP escondido. Ava teve que meio correr para acompanhar, sua mala tilintando atrás dela. Você poderia ir um pouco mais devagar? Nem todo mundo tem pernas tão longas quanto um poste telefônico. Ela resmungou. Ethan olhou para trás brevemente, sua expressão ilegível. No balcão VIP, ele falou com calma autoridade, sua voz firme, mas imponente. Ava tentou espiar, mas apenas pegou algumas frases curtas antes que ele assinasse algo. A equipe acenou rapidamente e entregou-lhe um cartão-chave. Ethan virou-se para ela. Há apenas uma suíte restante no hotel do aeroporto. Eu a reservei. Nós a compartilharemos. Compartilhar com você? De jeito nenhum. Ava praticamente gritou, seu rosto corando como se alguém tivesse derramado água fervente nela. A ideia de compartilhar um quarto com um infame robô sem emoção enviou um arrepio pela sua espinha. Não de medo, mas de algo que ela não queria admitir. Braços cruzados, ela o encarou. Você seriamente não podia encontrar seu próprio quarto com sua pilha de dinheiro? Eu imaginei que você podia apenas comprar o hotel inteiro. Ethan olhou para ela, seus olhos azuis gelados, firmes e calmos. Essa nevasca não se importa com dinheiro, Brooks. Ou nós compartilhamos o quarto, ou você dorme no corredor. Sua decisão. Seu tom era sem emoção. Mas Ava sabia que ele não estava brincando. Ela olhou pelas portas de vidro. A neve estava caindo grossa e rápida. O vento uivando como se quisesse engolir o aeroporto inteiro. A ideia de dormir lá fora a fez tremer novamente. Certo, ela suspirou, relutantemente acenando. Mas apenas por uma noite. E nem pense em tentar qualquer coisa. Ethan encolheu os ombros sem uma palavra e liderou o caminho para o hotel do aeroporto, um edifício de luxo conectado diretamente ao terminal. Dentro do elevador, a tensão era espessa o suficiente para cortar com uma faca. Ava olhou de lado para ele, ainda em silêncio e focado em seu telefone. Não ia dizer algo como, obrigado por concordar em ficar no quarto com alguém tão aterrorizante quanto eu. Ela provocou, tentando quebrar o silêncio. Você fala demais, Brooks. Ethan respondeu sem olhar para cima, mas Ava jurou que viu o canto da boca dele tremer. Ou talvez a iluminação do elevador estava pregando peças nela. A suíte estava muito além de qualquer coisa que Ava tinha imaginado. Uma lareira falsa lançou um brilho suave pelo quarto. O sofá de couro creme brilhava com luxo e uma enorme janela emoldurava as condições de nevoeiro branco lá fora. Mas o maior problema estava bem no meio. Uma única cama king size, seus lençóis brancos parecendo suspeitosamente convidativos. Ava virou-se para Ethan, arqueando uma sobrancelha. Bem, não é aconchegante? Você está pegando o sofá, certo? Ou você preferiria dormir no chão para alguma velha e boa construção de caráter? Ethan não respondeu. Ele simplesmente removeu sua jaqueta, a pendurou ordenadamente e sentou no sofá, abrindo seu laptop. A cama é sua. Eu estou trabalhando, ele disse, voz plana. Ava levantou uma sobrancelha. Surpresa com sua fácil concessão,
Ela rodou sua mala para o canto e tentou agir casualmente. Embora uma faísca de curiosidade inflamou em seu peito, Ethan Blake, o homem que nunca sorri, está voluntariamente compartilhando um quarto comigo. Algo está errado. O que Ava não sabia era que Ethan tinha silenciosamente orquestrado tudo antes de levá-la ao balcão VIP. Ele tinha ligado para seu assistente e cancelado sua reserva em outro hotel. Ele tinha ouvido rumores de homens bêbados assediando mulheres durante atrasos de tempestade como este. E enquanto Ava o levava à loucura com seu sarcasmo, ele não estava prestes a deixá-la vulnerável em um aeroporto caótico durante a noite. Mas ele guardou isso para si mesmo e a deixou continuar suas provocações durante a noite. Ava jogou-se na cama, esticando-se e suspirando dramaticamente. Com o quão frio você é, aposto que o chão se sente muito bem. Ela gracejou com uma risadinha. Ethan não respondeu, seus dedos digitando nas teclas do laptop. Ela ligou a TV e uma nova batalha começou. A guerra do controle remoto. Ava queria assistir a uma comédia romântica no Netflix. Ethan insistiu nas notícias da CNN. Você sequer sabe o que é diversão. Assista à comédia romântica. Você pode aprender a sorrir, ela disse, pegando o controle remoto. Comédias românticas não pagarão seus empréstimos estudantis, Brooks. Ethan respondeu secamente, ainda olhando para seu laptop. O queixo de Ava caiu. Espere, como você sabe sobre meus empréstimos estudantis? Você me investigou? Eu leio os registros dos funcionários, Ethan disse simplesmente. Na verdade, ele se lembrava de tudo sobre Ava, desde seu amor por panquecas até como ela sempre usava suéteres vermelhos às sextas-feiras. Ava fez beicinho, mas decidiu não insistir mais. Ela colocou a comédia romântica, deixando o riso leve preencher a suíte e abafar a tempestade lá fora. Naquela noite, Ava ficou acordada, jogando-se e virando-se na cama. Ela não conseguia dormir. A ideia de Ethan a poucos metros de distância no sofá a deixava inquieta. Ele deveria ser sua arqui-inimiga. Mas por que ela estava de repente se perguntando quem ele era por baixo de todo aquele gelo? Quanto a Ethan, embora ele fingisse dormir, ele ouviu cada suspiro que ela fez. Ele ficou imóvel, perguntando-se se compartilhar este quarto era um erro ou uma rara oportunidade que ele não estava pronto para admitir. A tempestade lá fora uivava, mas dentro daquele quarto, outro tipo de tempestade tinha silenciosamente começado. Tarde da noite, a luxuosa suíte do hotel do aeroporto estava envolta em silêncio, quebrado apenas pela nevasca uivante lá fora da janela. Uma sinfonia dramática de inverno tocando contra o vidro gelado, o brilho quente da lareira elétrica lançava sombras fracas nas paredes brancas. Não o suficiente para afastar o frio no ar. Ava Brooks deitou na cama king size, cobertor puxado até seu queixo, mas seus olhos estavam bem abertos. A apenas alguns metros de distância, Ethan Blake estava no sofá, sua respiração calma e constante, como se completamente imperturbado por compartilhar um quarto com ela. A ideia de estar tão perto do robô sem emoção a deixava inquieta, seu coração batendo mais rápido do que o normal. Que inferno está errado comigo? Ela sussurrou, balançando a cabeça para afastar os pensamentos ridículos girando em sua mente. Incapaz de suportar o silêncio estranho, Ava alcançou seu telefone na mesinha de cabeceira. Ela abriu seu aplicativo de mensagens, pretendendo desabafar para Mia, sua melhor amiga da faculdade e parceira de confiança. Para tudo, de drama do trabalho a encontros falhos. Seus dedos voaram pela tela enquanto ela digitava, um sorriso maroto puxando seus lábios. Garota, eu estou presa em um hotel com o senhor Cara de Gelo. Mesmo quarto, e droga, ele é meio gostoso de perto. Aqueles abdominais, eles parecem insanos sem camisa. Gá pensamentos sujos, mas eu ainda o odeio. Não entenda errado. Ela adicionou um emoji sorrindo. Acertou enviar sem verificar novamente,
Então jogou o telefone de lado e riu para si mesma. Mia vai gritar quando ela vir isso, ela pensou, imaginando a explosão de emojis que sua amiga enviaria em resposta. Mas seu sorriso congelou no lugar no momento em que seu telefone acendeu com uma nova notificação. Ela pegou e seu coração caiu. A mensagem não tinha ido para Mia. Ela tinha ido para Ethan Blake. Seu número salvo de uma reunião de trabalho meses atrás, sob o nome Senhor Imperador do Gelo, agora olhando furiosamente para ela do topo da tela. Oh não, Ava sussurrou, sua voz tremendo, seu rosto ficou branco como lençol. Ela freneticamente tocou na mensagem tentando deletar, desfazê-la, fazer algo. Mas o aplicativo friamente respondeu, entregue. Merda, merda, ela murmurou, segurando sua cabeça como se o mundo tivesse acabado de terminar. Do outro lado do quarto, o telefone de Ethan zumbiu. Ele abriu seus olhos, ele nunca tinha realmente adormecido, e pegou-o. Enquanto ele lia a mensagem de Ava, suas sobrancelhas levantaram em genuína surpresa, uma rara reação para um rosto que raramente se movia. Pela primeira vez em 2 anos, os cantos da boca de Ethan curvaram-se tão ligeiramente em um sorriso fraco, quase imperceptível. Ele releu o meio gostoso de perto. Aqueles abdominais. Ele balançou a cabeça, divertido e francamente atordoado, que Ava Brooks, a mesma mulher que constantemente o assava com comentários indiretos, tinha acabado de enviar isso. Mas em vez de irritação ou constrangimento, ele sentiu algo mais. Algo quente tremeluzindo dentro dele, como um raio de sol rachando através da superfície de seu coração congelado. Ethan calmamente digitou uma resposta, cada palavra deliberada. É mesmo? Apenas 3 palavras, curtas, crípticas, carregadas de significado. Ele acertou enviar e colocou o telefone para baixo. Então fechou seus olhos novamente, fingindo dormir. Mas por dentro, uma pequena tempestade estava se formando. A mensagem tinha mexido memórias de todas as vezes que ele tinha silenciosamente observado Ava pelos últimos 2 anos. O jeito que seus olhos acendiam quando ela lançava uma ideia. O jeito que ela tomava controle em uma crise de relações públicas. O jeito que seus e-mails podiam cortar como lâminas e ainda fazê-lo querer rir. Ela era ousada, bagunçada, viva. Tudo o que ele não era. Tudo o que ele tinha fechado para fora depois do trauma de sua família desvendando anos atrás. Enquanto isso, Ava queria desaparecer. Ela saltou da cama, correu descalça para o banheiro e bateu a porta lá atrás dela, espirrando água fria em seu rosto. Ela olhou para si mesma no espelho, suas bochechas queimando vermelho vivo, olhos arregalados de horror. Por que ele não gritou comigo? Por que apenas, é mesmo? Que inferno isso sequer significa? Ela murmurou, esfregando seu rosto como se pudesse lavar o momento mais mortificante de sua vida. Ele deve pensar que eu sou uma idiota total. Não, pior, uma pervertida. Quem envia mensagens assim para seu chefe? Ela gemeu, puxando seu cabelo, imaginando todas as maneiras que isso poderia sair pela culatra. Ethan leria a mensagem em voz alta na próxima reunião da equipe deles? Ele a encaminharia para o RH. Após vários minutos de autoflagelação interna, Ava respirou fundo, forçou-se a parecer um tanto composta e saiu do banheiro. Ethan estava ainda deitado no sofá, olhos fechados, respirando uniformemente como se nada tivesse acontecido. Ela rastejou de volta para a cama e puxou o cobertor sobre seu rosto como um escudo. Ela não ousou olhar em sua direção. Você está dormindo? Ela sussurrou, voz tremendo. Ethan abriu seus olhos, a luz do fogo tremeluzindo em seu olhar azul profundo. Ainda não, ele disse, voz calma, mas com uma leve borda de provocação. Mas você realmente deveria verificar novamente suas mensagens, Brooks. Nem todo mundo vai as entender mal do jeito que eu fiz. Ele enfatizou a palavra entender mal com um sorriso quase imperceptível. E Ava jurou que havia humor real em sua voz, algo que ela nunca tinha pensado ser possível.
Eu enviei para a pessoa errada, ela murmurou, bochechas queimando novamente enquanto ela se enterrava mais fundo no cobertor. Aquilo foi obviamente um erro. Ela rolou, gemendo no travesseiro. Cada pequeno som que Ethan fazia, fosse ele se movendo no sofá ou tocando em seu telefone, a fazia estremecer. Aquela noite transformou-se em uma memória hilariamente estranha em formação. Ava passou horas silenciosamente se amaldiçoando, enquanto Ethan, ainda fingindo dormir, não conseguia parar de pensar na mensagem. Ela realmente pensava que ele era gostoso? Ou era apenas alguma piada aleatória entre ela e uma amiga? Pela primeira vez, ele percebeu que queria saber a resposta. Ava, pega em um turbilhão de constrangimento, secretamente esperava que a nevasca durasse por dias apenas para lhe dar tempo de se recuperar da humilhação. Mas em algum lugar profundo dentro dela, ela não podia mais ignorá-lo. Ethan Blake, tão frio quanto ele parecia, era de repente um mistério que ela queria desvendar. E naquela noite, com a tempestade lá fora e o fogo tremeluzindo lá dentro, um fio invisível silenciosamente se formou entre duas pessoas que nunca pensaram que se conectariam. Na manhã seguinte, Ava Brooks acordou com uma cabeça pesada e a vergonha persistente da mensagem quente acidental da noite anterior. Luz solar pálida filtrou fracamente através da neve espessa lá fora da janela, dando à suíte uma quietude invernal sonolenta. Ela deitou imóvel sob o edredom da cama king size, enfiada até o nariz, olhos espiando um olhar em direção ao sofá. Ethan Blake já estava de pé, quem sabia desde quando sentado perfeitamente reto no sofá, digitando em seu laptop como se o mundo em si fosse uma enorme planilha Excel. Ele sequer realmente dorme, Ava murmurou sob sua respiração, tentando manter seu rosto neutro enquanto ela se sentava, seu cabelo loiro emaranhado assemelhando-se a um ninho de pássaro. Ela esperava totalmente que Ethan jogasse um comentário sarcástico em sua direção sobre a mensagem vaporosa da noite anterior, ou pior, para usá-la como munição de fofoca de escritório para o resto da eternidade. Mas em vez disso, ele era diferente. Depois que ela se lavou e saiu do banheiro em um suéter cinza grande, ela sentiu um cheiro de algo quente e doce. Na mesa perto da lareira estava uma bandeja de café da manhã, panquecas regadas com xarope de mel, algumas fatias de morangos frescos e uma xícara fumegante de latte exatamente como ela gostava. Sem levantar os olhos de seu laptop, Ethan empurrou o prato em direção a ela. Coma, Brooks. Você fica irritada quando está com fome. Ava piscou, genuinamente atordoada. O retorno espirituoso que ela tinha preparado desapareceu. Você sabia que eu gosto de panquecas? Ela perguntou, sentando e segurando o garfo, seus olhos ainda fixos nele, procurando por uma dica de zombaria. Ethan apenas encolheu os ombros, seu tom plano. Eu presto atenção aos meus funcionários. Mas, na verdade, ele se lembrava claramente disso de uma festa da empresa 2 anos atrás. Quando Ava, então a entusiasmada nova contratada, tinha devorado 3 pratos de panquecas e entrado em um debate animado com o chefe sobre a consistência do xarope. Ethan tinha assistido do canto do quarto, silencioso, mas estranhamente fascinado. A imagem ficou com ele como um rolo em câmera lenta. Obrigada, Ava murmurou, um estranho calor se espalhando em seu peito. Ela cortou uma mordida de panqueca, tentando agir casualmente, mas não pôde deixar de olhar para Ethan. Ele estava ainda focado em seu laptop, mas seus olhos, eles pareciam mais suaves, menos gelados. Ou ela estava imaginando isso. Você não está comendo. Ou bilionários apenas funcionam com ambição? Ela deixou escapar, incapaz de suprimir seu sarcasmo usual. Ethan finalmente olhou para cima, aqueles olhos azuis roçando sobre ela. Eu comi. Você deveria focar em seu prato antes que esfrie. Seu tom era uniforme, mas Ava jurou que pegou o menor sorriso malicioso, apenas um piscar no canto de sua boca,
e isso a desequilibrou totalmente. Eles comeram em relativo silêncio, os únicos sons sendo talheres tilintando e o vento uivando contra as janelas. Após o café da manhã, ambos viraram-se para seus laptops. Ava editando o relatório de RP da próxima semana. Ethan absorvido em uma videochamada com seu assistente. Robô workaholic, Ava murmurou, balançando a cabeça. Mas mesmo enquanto ela murmurava isso, ela não pôde deixar de ficar um pouco impressionada com seu foco. Enquanto isso, Ethan lançou olhares furtivos para ela, observando como ela mordia o lábio em concentração ou distraidamente enrolava uma mecha de cabelo em seu dedo. Ele lembrou a si mesmo para permanecer profissional, para manter sua distância. Mas algo sobre ela tornava isso crescentemente difícil. O tempo passou. A luz lá fora desbotou enquanto a nevasca continuava furiosa. Perto do anoitecer, assim que Ava enviou um longo e-mail para sua equipe de RP, um estalo forte soou e o quarto ficou escuro. As luzes piscaram. A lareira desligou. Apenas o brilho fraco de brasas moribundas iluminou o quarto. Ótimo. Agora uma queda de energia. Ava suspirou. Seu tom, uma mistura de sarcasmo e queixa genuína. Ela estremeceu, o ar de inverno rastejando através das mangas de seu suéter, enquanto ela se encolhia na poltrona. Ethan levantou e calmamente verificou o disjuntor. Tempestade derrubou a rede. Pode ser algumas horas, ele disse. Então virou-se para encontrar Ava abraçando seus braços, lábios ligeiramente tremendo do frio. Sem uma palavra, ele removeu sua jaqueta de terno, ainda o último resquício de sua imagem polida após o incidente do café, e a jogou sobre seus ombros. O gesto foi suave, instintivo, como se ele nem precisasse pensar sobre isso. Ava enrijeceu, olhando para cima para ele. A luz do fogo tremeluziu em seus olhos azuis profundos. Você se importa? Ela perguntou. Sarcasmo entrelaçado em sua voz, mas incapaz de esconder o calor borbulhando em seu peito. Eu pensei que tudo o que você fazia era dar ordens e rejeitar as ideias de todos. Ethan pegou o assento em frente a ela, a apenas um braço de distância. Você pensa que eu sou tão sem coração, Brooks? Ele perguntou. Voz baixa, não fria, apenas quieta. Eu apenas escolho viver diferente. Ava levantou uma sobrancelha. Era a primeira vez que ele tinha respondido sem zombar ou interrompê-la. Ela puxou sua jaqueta mais apertado, o cheiro fraco de sua colônia envolvendo-a como um abraço invisível, fazendo seu pulso acelerar. O silêncio caiu novamente, exceto que desta vez não era tenso, apenas quieto. Não alguém para sentar quieta por muito tempo. Ava soltou uma piada. Sabe, sentar aqui assim parece um filme de terror. Tudo o que precisamos agora é de um vampiro saltando do canto. Ethan não riu, mas seus olhos desviaram para o fogo, algo distante tremeluzindo ali. Sem vampiros, ele disse suavemente, mas há coisas piores. Isso chamou a atenção de Ava. Ela inclinou a cabeça. Pela primeira vez, Ethan não era o CEO frio. Ele era humano, vulnerável, um homem com camadas escondidas que ela nunca pensou que existiam. Como o quê? Um contrato falho ou minha pequena mensagem escandalosa? Ela provocou, tentando aliviar o humor, mas Ethan não respondeu imediatamente. Ele olhou para ela, realmente olhou, e seu olhar a atravessou como deixar as emoções tomarem conta. Ele disse quietamente, eu perdi meus pais em um acidente de carro. Brooks, depois disso, eu treinei a mim mesmo para não sentir. Sem sorrir, sem tristeza, sem raiva, apenas trabalho. Ava ficou parada. Ela não tinha esperado que ele se abrisse. Definitivamente não assim. Ela sempre pensou que ele a zombaria, ou pelo menos manteria aquela máscara de CEO gelado. Mas agora ele estava compartilhando, genuinamente compartilhando um pedaço de si mesmo que ninguém na empresa provavelmente sabia. Você não é fraco, ela disse suavemente, olhos brilhando na luz do fogo, apenas congelado. E sabe, gelo pode derreter se houver fogo suficiente.
Ela sorriu gentilmente, então rapidamente adicionou: "E desculpe novamente por aquela mensagem de texto da noite passada. Foi realmente um erro." Ethan olhou para ela, o canto de sua boca curvando-se tão ligeiramente pela segunda vez em 24 horas. Um recorde. "Está bem. Foi um divertido," ele disse em voz baixa. Carregando o mais raro traço de humor, Ava riu, o constrangimento finalmente se dissolvendo em algo mais quente. Pela primeira vez, eles conversaram. Realmente conversaram sem sarcasmo ou tensão. Ela lhe contou sobre a vez que ela quase reprovou na faculdade por dormir durante um exame. Ethan, para seu choque, compartilhou que ele tinha uma vez secretamente mantido um gato de rua em seu escritório, apesar de ser alérgico. "Você é um gato? Eu pensei que você estaria mais em animais de estimação robôs." Ava provocou. Desta vez, ela jurou que ele quase riu. Naquela noite, com apenas o brilho de brasas moribundas na tempestade lá fora, os dois inimigos começaram a se entender apenas um pouco. Ava viu que Ethan não era apenas o senhor imperador do gelo, mas um homem carregando cicatrizes. E Ethan, pela primeira vez em anos, sentiu seu coração bater mais rápido, não de medo ou estresse, mas por causa de seu sorriso radiante e maroto. Um fio invisível estava se apertando entre eles, e nenhum deles estava bastante pronto para admiti-lo. A nevasca tinha finalmente passado, deixando o aeroporto O'Hare em um estado de alívio caótico. Painéis de voo começaram a piscar de volta à vida, e passageiros, exaustos mas ansiosos, correram em direção às filas de check-in como abelhas de uma colmeia quebrada. Ava Brooks rodou sua mala pelo terminal, seu cabelo loiro amarrado em um rabo de cavalo mais arrumado do que no dia anterior, mas dentro de sua mente havia uma bagunça emaranhada. Aquela mensagem de texto acidental na conversa ao lado da lareira da noite anterior tinha sacudido algo dentro dela. Ethan Blake, a quem ela tinha uma vez apelidado de senhor sem emoção, não era apenas um iceberg ambulante afinal. Ele era um homem com cicatrizes profundas, e ela tinha que admitir uma estranha atração que ela não era mais capaz de ignorar. Pelo que parecia nenhuma coincidência de jeito nenhum, eles tinham sido designados assentos um ao lado do outro no voo de volta para Nova York. Uma coincidência que Ava altamente suspeitava ser obra de Ethan, sua influência de CEO, mas ela não tinha prova. Enquanto o avião decolava, Ava lançou um olhar furtivo de lado. Ethan já estava imerso em um relatório grosso em seu tablet. Ele usava uma camisa branca nítida, as mangas enroladas para revelar um antebraço firme e tonificado. Seu cabelo escuro estava ligeiramente despenteado do vento frio lá fora. Atraente em seu próprio jeito gelado, Ava pensou rapidamente, virando seu rosto em direção à janela enquanto suas bochechas coravam. "Eu estou insana. De jeito nenhum eu estou pegando sentimentos pelo cara que fez minha vida um inferno por meses." Ao lado dela, Ethan estava mais quieto do que o usual. Ele virou páginas em seu tablet, mas sua mente não estava nos números. A conversa ao lado da lareira deles da noite anterior, sua primeira vez se abrindo sobre seu passado, tinha despertado algo que ele pensou há muito enterrado. Seu riso quente, o jeito que ela contava piadas, mesmo quando tremendo. E sim, aquela mensagem de texto hilariamente equivocada. Tudo isso tinha lascado a armadura que ele tinha passado anos construindo. Mas Ethan Blake não fazia sentimentos. Ele tinha construído seu império inteiro no controle. E agora Ava Brooks estava desvendando tudo isso. Ele roubou um olhar para ela. Ela estava olhando pela janela. A luz pálida iluminando seus longos cílios e lábios suavemente pressionados. Ele lembrou a si mesmo para permanecer distante, mas seu coração recusou-se a obedecer. A cabine estava quieta, apenas o zumbido constante dos motores e conversas suaves ocasionais. Ava, incapaz de suportar o silêncio, virou-se para ele com seu usual sorriso malicioso provocador.
Você nunca se cansa de ler relatórios o dia todo? O que você está tentando fazer? Disse um recorde mundial de trabalho sem parar. Ela disse, inclinando a cabeça com sarcasmo brincalhão. Ethan olhou para cima, aqueles olhos azuis profundos fixando-se nos dela. Você nunca se cansa de falar? Ele respondeu uniformemente, mas o canto de sua boca moveu um sorriso. Um real, mesmo que pequeno. Ava o reconheceu agora. Ela riu, aliviada que ele não mencionou a mensagem de texto. Toque, senhor imprensa, Blake. Mas pelo menos eu sei como relaxar. Você deveria tentar alguma vez. A vida pode se sentir um pouco menos gelada. Ele não respondeu. Apenas olhou para ela mais tempo do que o usual. E o coração de Ava tropeçou. Ela virou-se de volta para a janela. Pulso acelerado. Eu não o odeio mais, ela admitiu silenciosamente. Um pensamento que era tanto estranho quanto aterrorizante. Ela sempre tinha visto Ethan como a personificação do desapego frio. Mas depois de estar nevada juntos, ela tinha visto algo mais. Sua quietude protetora, sua memória estranha para seu café da manhã favorito, a dor por trás de seu exterior controlado. Ela balançou a cabeça, tentando dispensar o pensamento de que ela poderia realmente estar afim dele. O voo se estendeu em uma mistura de silêncio companheiro e breve, surpreendentemente fácil conversação. Ava contou uma história sobre como ela tinha uma vez derramado café em um cliente durante sua primeira reunião de RP, transformando um desastre em uma piada de escritório corrente. Ethan, embora usualmente reservado, compartilhou um raro conto de como ele uma vez ficou preso no elevador da empresa e teve que sair escalando ele mesmo. Você saiu de um elevador escalando. Eu imaginei que você chamaria uma equipe SWAT, Ava provocou. Desta vez, ela definitivamente o viu sorrir. Quando o avião pousou no JFK em Nova York, o anoitecer já tinha caído. Passageiros derramaram-se no terminal e Ava pegou sua mala, pronta para lançar uma última provocação brincalhona antes que eles se separassem. Mas antes que ela pudesse falar, Ethan virou-se para ela, sua expressão mais séria do que ela tinha jamais visto. Obrigado por me lembrar como é sentir algo. Brooks, ele disse, voz baixa e sincera. Cada palavra gravada no ar entre eles. Ava congelou, sua mão apertando na alça da mala. Seu coração trovejava. Você está falando sério? Ela perguntou, voz mal acima de um sussurro. Ethan não respondeu. Ele apenas olhou para ela profundo, intenso, como se querendo dizer algo mais, mas escolhendo não o fazer. Então ele virou-se e caminhou em direção ao carro preto elegante, esperando por ele no meio-fio, deixando Ava parada ali, atordoada, um sorriso bobo lentamente se espalhando por seus lábios. Ela puxou sua mala em direção à saída do aeroporto, sua mente girando. Ele realmente acabou de dizer isso? Emoções sobre mim? Ela murmurou, uma mistura de choque e deleite dançando por suas veias, enquanto ela subia em seu táxi e olhava pela janela. Seus pensamentos ficaram de volta no momento em que Ethan olhou para ela, como se ela não fosse apenas mais uma funcionária. E Ethan, sentado na parte de trás de seu carro, segurou seu telefone firmemente, perguntando-se se ele tinha acabado de cometer um erro terrível ou aberto uma porta que ele tinha mantido trancada por tempo demais. Aquele fio invisível entre eles estava se apertando. Nenhum deles sabia ainda. Mas este voo era apenas o começo de uma jornada mais longa, uma cheia de reviravoltas, emoções e surpresas que nenhum deles podia prever. Na primeira segunda-feira após a viagem a Chicago, Ava Brooks entrou na elegante torre de vidro do Pinnacle Media Group, no coração de Manhattan, com seus pensamentos emaranhados como um novelo de lã. As palavras de Ethan Blake no JFK, obrigado por me lembrar como é sentir, ecoaram em sua cabeça. Recusando-se a deixá-la focar, ela tinha passado o fim de semana inteiro revivendo seu tom, seu olhar, sua cada inflexão, perguntando-se se ela tinha imaginado a versão mais suave de Ethan.
Não mais o CEO sem emoção, mas um homem real com um coração lentamente descongelando. Fantasia de neve. Era só isso. Ava murmurou enquanto ela colocava sua bolsa em sua mesa no departamento de RP. Ela abriu seu laptop, tentando focar em e-mails, mas seus pensamentos continuavam divagando de volta para aquela suíte de hotel. A jaqueta que ele jogou sobre ela, a história sobre seus pais, aquele raro, desarmante sorriso. Eu estou perdendo. De jeito nenhum. Eu estou esperando que ele se importasse novamente. Ela balançou a cabeça, repreendendo-se mentalmente. Mas, menos de uma hora depois, o telefone de sua mesa tocou. Ava Brooks. Meu escritório agora. A voz de Ethan estalou pela linha. Curta e fria como sempre, Ava levantou uma sobrancelha, coração saltando uma batida. Ótimo, é isso? Eu estou prestes a ser demitida por aquela mensagem estúpida. Ela endireitou seu blazer azul marinho, respirou e entrou no elevador. A sala de conferências no 13º andar era tão elegante como sempre, com paredes de vidro com vista para o horizonte de Manhattan. Ethan sentou na cabeceira da longa mesa, papéis e um laptop dispostos à sua frente. Ele olhou para cima enquanto ela entrava, seus olhos azuis passando por ela. Ilegível. Sente-se, Brooks. Nós precisamos discutir a cor do logo da campanha de outono. Ele disse, tom plano como usual. Eva piscou. Cor do logo? Você está falando sério? Ela sentou, cruzando os braços para esconder sua confusão. Eu pensei que você me chamou aqui para me repreender sobre... Bem, Chicago, ela imediatamente lamentou dizer isso em voz alta. Ethan levantou uma sobrancelha apenas ligeiramente, mas o suficiente para fazer Ava corar. Chicago, você quer dizer o incidente do café ou a mensagem de texto? Sua voz tinha uma dica de sarcasmo provocador e em seus olhos havia o mais fraco brilho que Ava nunca tinha visto antes. Ela queria afundar no chão, mas rapidamente recuperou a compostura. Certo. Logo, ele sugeriu azul navy. É elegante, moderno, na moda. Estamos prontos, Sr. Blake? A reunião durou exatamente 15 minutos. Ethan fez perguntas absurdamente específicas. Tamanho da fonte, colocação do logo e até mesmo se a paleta nevada em Chicago tinha influenciado sua escolha. Ele está brincando comigo? Ava se perguntou. Mas toda vez que ela tentava revidar com sarcasmo, algo em seu olhar a fazia hesitar. Não frio, mas quase secreto. Nos dias que se seguiram, Ethan continuou a chamá-la para as reuniões mais bizarras, revisitando o tom de e-mails internos, crítica de layout slide, e a mais ridícula ainda, fazendo brainstorming de maneiras para tornar o escritório mais acolhedor. Ava começou a suspeitar que ele estava encontrando desculpas para vê-la, mas ela não podia ter certeza. Seus colegas de trabalho estavam começando a notar. No almoço, Emma do marketing se inclinou e sussurrou. Ava, você está sendo promovida ou demitida? O chefe continua te chamando, e eu vi o jeito que ele olha para você. É estranho. Estranho como? Ava perguntou, mantendo a cabeça baixa enquanto ela cutucava sua salada, tentando esconder seu rosto vermelho. Emma sorriu maliciosamente como se ele quisesse te convidar para café. Não te demiti. Ava quase engasgou. Você está louca? Ethan Blake convidando alguém para sair para café. O homem apenas sabe como convidar pessoas para consertar fontes. Mas no fundo, Ava não podia negar que algo era diferente. Ethan não a calava mais em reuniões. Ele escutava. Ele fazia perguntas e às vezes seus olhos se demoravam nela mais tempo do que deveriam. Um dia depois que ela lançou uma nova estratégia de RP ousada, ele acenou e disse, bom trabalho, Brooks. Continue. O quarto ficou em silêncio. Cada cabeça se virou. Assentou o coração martelando. Ele acabou de me elogiar. Eu ouvi isso certo? Naquele fim de semana, Ava ficou até tarde no escritório para terminar um relatório trimestral. O edifício estava quieto, o horizonte lá fora brilhando. Ela não notou o ding do elevador até que Ethan apareceu.
Ele usava uma camisa preta de botão e segurava uma xícara de café. Ele caminhou direto para sua mesa. Ainda aqui, Brooks. Ava olhou para cima, esforçando-se para soar casual. Nem todos nós temos assistentes para fazer tudo por nós. Alguns de nós ainda fazemos nossos próprios relatórios. Ethan não respondeu. Ele apenas colocou a xícara em sua mesa. Latte xarope de baunilha. Não fique até muito tarde. E antes que ela pudesse falar, ele virou e foi embora. Eva olhou para ele, boca aberta. Então ela olhou para a xícara. O cheiro a atingiu instantaneamente. Assim como no Starbucks em Chicago. Ele fez isso de propósito, ela murmurou, mas o canto de seus lábios curvou-se antes que ela pudesse pará-lo. Aqueles olhares, aquele café, o jeito que ele nunca mais mencionou a mensagem de texto, mas de alguma forma continuava aparecendo. Ethan não era mais o senhor robô. Ele era um quebra-cabeça. Ela não tinha certeza se podia resolver. Na sexta-feira, enquanto Ava Brooks estava enterrada em uma montanha de e-mails e relatórios em sua mesa, uma recepcionista entrou no departamento de RP segurando um elegante envelope branco aparado com folha de ouro cintilante. Senhorita Brooks, isto foi entregue para você, a recepcionista disse, curiosidade em sua voz. Ava franziu a testa enquanto ela pagava o envelope, imediatamente notando o papel grosso, luxuoso e o cheiro fraco de tinta de alta qualidade. Dentro estava um convite manuscrito em caligrafia elegante. Ava Brooks, você está cordialmente convidada a comparecer ao gala anual do Pinnacle Media Group no Plaza Hotel sábado às 7. M. Ethan Blake. Ela leu 2 vezes, então uma terceira vez. Ethan Blake me convidou pessoalmente com um cartão manuscrito. Ela murmurou, sentindo como se ela tivesse acabado de tropeçar em um filme de romance clichê. Ela virou-se para Emma, sua colega de trabalho, bebendo café na mesa ao lado. Ei, você já viu o chefe escrever à mão um convite? Isso é uma armadilha, certo? Os olhos de Emma se arregalaram enquanto ela olhava para o cartão. Uma armadilha, garota. Esta é a sua chance de usar um vestido matador e fazer a empresa inteira com ciúmes. Você tem que ir. Eu quero detalhes. Todos eles. Ava hesitou o dia todo. Uma parte dela queria recusar, com medo de que isso pudesse ser alguma pegadinha elaborada ou uma forma sutil de vingança pela infame mensagem de texto acidental em Chicago. Mas outra parte dela, a parte que ela continuava tentando suprimir, estava animada no final. A curiosidade 1. Ela vasculhou seu armário e escolheu um vestido vermelho deslumbrante que abraçava suas curvas com um decote em V profundo, apenas ousado o suficiente para ser atrevido, mas ainda de bom gosto. Se eu vou com tudo, ela disse a si mesma, alisando seu cabelo dourado no espelho. Sábado à noite, o Plaza Hotel cintilava com lustres e música suave de jazz flutuava pelo ar. O gala anual do Pinnacle Media Group era um evento glamouroso cheio de executivos seniores, parceiros e membros da imprensa. Ava entrou no grande lobby, seus saltos vermelhos batendo confiantemente contra o chão de mármore, atraindo mais do que alguns olhares. Ela se sentia poderosa, mas seu coração estava batendo forte. Ethan realmente me convidou ele mesmo? Ou seu assistente enviou isso? Ela se perguntou, segurando sua pequena clutch mais apertado. Então ela ouviu. Ethan Blake estava no centro do quarto vestindo um smoking preto sob medida, seu cabelo escuro perfeitamente penteado e seus olhos azuis penetrantes escaneando a multidão. Ele parecia que pertencia a um filme de Hollywood comandante misterioso, totalmente magnético. Quando seus olhos pousaram em Ava, ela jurou que ele congelou por apenas um momento, como se seu vestido vermelho o tivesse desequilibrado. Mas ele rapidamente se recompôs e fez seu caminho em direção a ela. Você veio, Brooks, ele disse, sua voz baixa, mas mais quente do que o usual. Eu pensei que você recusaria. Eva levantou uma sobrancelha, mostrando seu sorriso sarcástico característico.
Recusaram um convite manuscrito do Sr. Blake. Nunca. Eu estava com medo de que você me chamasse para uma reunião sobre design de convite. Ethan sorriu maliciosamente. Apenas uma pequena curva de seus lábios, mas o suficiente para fazer o coração de Ava saltar. Cuidado, Brooks. Eu posso começar a reconsiderar as cores de nosso logo em seguida. O gala estava em pleno andamento. Discursos, champanhe, networking e conversas sobre a estratégia da empresa. Ava estava em meio à conversa com um parceiro de negócios quando o microfone estalou e Ethan subiu ao palco. Ele falou sobre os marcos da empresa, os esforços da equipe e então, de repente, pausou, seu olhar fixando-se em Ava do outro lado do quarto. Eu gostaria de dar um agradecimento especial a Ava Brooks, ele disse claramente, sua voz ecoando por todo o salão de baile. Ela trouxe energia fresca para esta empresa com ideias ousadas e dedicação notável, e por isso eu estou oficialmente promovendo-a a diretora de estratégia de RP eficaz no próximo mês. O quarto ficou em silêncio por um momento, então irrompeu em aplausos. Ava ficou congelada, sua boca ligeiramente aberta, coração batendo descontroladamente. Ele está falando sério? Ela sussurrou, corando com uma mistura de choque e exaltação. Seus colegas de trabalho viraram-se para olhar. Alguns sussurraram, outros aplaudiram com sorrisos largos. Emma, parada a poucos metros de distância, piscou como, eu te disse. Ava segurou sua taça de champanhe firmemente, fazendo seu melhor para permanecer composta mesmo enquanto suas pernas pareciam gelatina. Após o discurso, Ethan desceu do palco e caminhou direto em direção a ela. Parabéns, Brooks, ele disse, seus olhos brilhando com algo que ela não podia bem colocar algo honesto. Ainda atordoada, Ava deixou escapar. Você fez isso apenas para que eu nunca ousasse enviar outra mensagem de texto errada, não foi? Ethan riu. Uma risada real profunda que fez cabeças próximas virarem. Era a primeira vez que Ava, ou qualquer um na sala tinha jamais o ouvido rir. Talvez, ele disse. Então inclinou-se ligeiramente, sua voz apenas para ela. Ou talvez eu apenas queira que você fique nesta empresa por mais tempo. O rosto de Ava corou. Ela não tinha retorno espirituoso. Naquela noite, sob os lustres e o jazz suave, Ava percebeu algo. Ethan Blake não era apenas um quebra-cabeça. Ele era um quebra-cabeça que ela queria resolver. O gala no plaza estava diminuindo. Os lustres escureceram. O jazz suave desbotou em murmúrios e conversas ficaram silenciadas. Ava Brooke ainda se sentia tonta do discurso inesperado de Ethan Blake. O agradecimento público e a promoção à diretora de estratégia de RP a tinham colocado no centro de cada conversa. Ela estava em um canto quieto do salão de baile, uma taça de champanhe na mão, aceitando parabéns de colegas e parceiros. Mas sua mente estava girando com uma pergunta. O que na terra Ethan Blake estava pensando? E mais importante, por quê? Enquanto a multidão começou a diminuir, Ava notou Ethan perto da entrada falando com funcionários seniores. Seu olhar varreu o quarto e pousou nela. Por um breve segundo, ela estava certa de que seus olhos continham algo mais, algo que acenava. Antes que ela pudesse pensar demais, ele estava caminhando em direção a ela, alto, composto, impressionante em um smoking preto perfeitamente sob medida. Seus olhos azuis profundos cintilavam sob as luzes suaves. Brooks, caminhe comigo, ele disse. Sua voz era baixa, mas faltando o tom imponente ao qual ela tinha se acostumado. Ava arqueou uma sobrancelha, coração saltando. Onde também? Outra reunião sobre paletas de cores? Ela gracejou, mas ainda o seguiu, seus saltos vermelhos clicando pelo chão de mármore. Ethan a levou por um corredor quieto, subindo uma escadaria que abria para o terraço da cobertura do plaza. Enquanto a porta rangeu, uma rajada de vento noturno roçou contra eles, carregando o cheiro de gases de escape de Nova York, luzes de neon
e o batimento cardíaco imparável da cidade. A cobertura estava enfeitada com pequenas lanternas que balançavam gentilmente na brisa, lançando brilhos dourados quentes. Além do corrimão, o horizonte de Manhattan cintilava como um sonho. Ava inalou profundamente, o ar fresco agitando uma mistura de emoção e nervosismo em seu peito. Você me trouxe aqui para mapear a vista da próxima campanha de RP, ela provocou, sua voz leve para mascarar o borbulhar em seu estômago. Ethan estava junto ao corrimão, olhando para a cidade. Ele ficou em silêncio por um momento, então virou-se para ela. Não, Brooks, eu apenas queria conversar, realmente conversar. Sua voz era mais suave do que ela tinha jamais ouvido. Honesta, até vulnerável. Ava cruzou os braços, a brisa puxando seu vestido vermelho. Ela inclinou a cabeça, tentando ler sua expressão. Fale comigo. Você está se sentindo bem, Sr. Blake? Ele riu, uma risada baixa, real, que a fez momentaneamente congelar. Era apenas a segunda vez que ela o tinha ouvido rir naquela noite. E ambas as vezes a tinham deixado totalmente sem palavras. Você sempre me surpreende, Ava. Ele disse, chamando-a pelo seu primeiro nome pela primeira vez. E eu não estou acostumado a isso. Eu tenho notado você por muito tempo, mas eu estava com medo de abrir meu passado. Isso me fez rígido. Você é o oposto de tudo o que eu sou. Você é ousada, viva, imprevisivelmente. Eu não pensei que eu pudesse acompanhar. A respiração de Ava prendeu. Ela nunca tinha imaginado que Ethan Blake, o CEO de Cara de Pedra famoso, pudesse dizer algo assim. Você me notou? Ela perguntou, voz tremendo, tentando um tom meio brincando. Você quer dizer quando você rejeitou todas as minhas ideias e me enviou aqueles e-mails de feedback esmagadores de alma às 2 da manhã? Ethan sorriu genuinamente. Aqueles dois e o jeito que você ri com seus colegas de trabalho. O jeito que você lida com uma crise como ninguém mais nesta empresa. Você me faz querer romper meu próprio gelo. Ele pausou, lutando consigo mesmo, então adicionou. Mas eu não sabia como até aquela mensagem de texto acidental. Ava corou carmesim à memória daquela mensagem. Ela respirou fundo e perguntou, então, o que você achou daquela mensagem de texto? Quer dizer, você deve ter rido muito, certo? Ela tentou soar casual, mas sua voz vacilou com nervosismo. Ethan olhou diretamente em seus olhos, as lanternas cintilando em seu olhar. Era verdade? Ele perguntou, voz profunda, cada palavra deliberada. Porque eu acho você incrivelmente gostosa. Também, ele sorriu. Um sorriso real, largo e brilhante, suavizando seu rosto inteiro. Ava irrompeu em riso, em parte por constrangimento, em parte por descrença. Você o quê? Eu preciso gravar isso. Eu preciso de prova. Ela brincou, mas seu coração batia forte, calor correndo por seus membros. Eles estavam ali rindo na cobertura, o riso deles misturando-se com a brisa noturna. Pela primeira vez, a tensão entre eles derreteu, substituída por uma surpreendente facilidade, como se eles tivessem cruzado alguma fronteira invisível. Sabe, Ava disse mais suavemente, eu costumava pensar que você era um robô, mas agora eu acho que você é apenas muito bom em se esconder. Ela deu um passo mais perto, o suficiente para sentir o calor irradiando de seu corpo no ar frio. E obrigado pela promoção. Eu ainda não consigo acreditar que é real. O olhar de Ethan suavizou ainda mais, mais profundo do que ela tinha jamais visto. É real. Mas eu não fiz isso para te manter na empresa. Eu fiz isso porque você o ganhou. Ele pausou, então adicionou quietamente. E talvez porque eu quero ver mais de você de perto. Ava não brincou, ela não provocou, ela simplesmente sorriu genuinamente. Pela primeira vez, sem sarcasmo, naquela noite, em uma cobertura no coração da cidade, dois antigos inimigos perceberam que não estavam mais apenas resolvendo um quebra-cabeça. Eles estavam começando um capítulo totalmente novo, um cheio de coisas que nenhum deles podia ter previsto. Nas semanas seguintes ao Gala no Plaza,
Foi como se uma nova era tivesse silenciosamente amanhecido no Pinnacle Media Group, pelo menos através dos olhos de Ava Brooks e de todos assistindo. Ethan Blake, uma vez conhecido longe e amplamente como o senhor também. Sem emoção, começou a mudar de maneiras que enviaram ondulações de curiosidade pelo escritório. Ido estava o CEO que dava ordens através de e-mails curts e dispensava ideias sem piscar. Em seu lugar estava um homem que aparecia no departamento de RP mais do que ocasionalmente e cujos gestos sutis enviaram o coração de Ava para overdrive e seus colegas de trabalho para um frenesi de sussurros. Em uma terça-feira de manhã, enquanto Ava lutava com uma campanha de publicidade complicada, ela olhou para cima para encontrar Ethan parado em sua mesa segurando uma xícara de café, latte, xarope de baunilha. Ele disse, colocando-o casualmente, seus olhos azuis oceano brilhando com um brilho provocador. Não se sobrecarregue, Brooks. Ava piscou, atordoada. Você fez isso você mesmo? Ela perguntou. Suspeita. Ethan encolheu os ombros, o canto de sua boca movendo-se para cima. Eu tenho mais talentos escondidos do que você pensa. Ele virou-se e foi embora antes que ela pudesse formar uma resposta. Deixando Ava segurando o café, corando furiosamente e usando o sorriso mais bobo de sua vida. Emma do marketing, que tinha testemunhado tudo da impressora, cutucou Ava com olhos arregalados. Garota, Ethan Blake te trouxe café. Eu trabalhei aqui 5 anos e eu nunca vi aquele homem sair do 30º andar, a menos que seja uma reunião de conselho. O que exatamente você fez com ele em Chicago? Ava revirou os olhos, seu rosto em chamas. Nada. É apenas café. Emma sorriu maliciosamente. Xarope de baunilha. Seu favorito. Hilário. Sr. CEO virou barista pessoal. Mas Ethan não parou aí. Ele começou a fazer a Ava pequenas perguntas casuais, não através de e-mails de trabalho, mas pessoalmente. Você comeu esta manhã, fazendo algo neste fim de semana? No início, Ava se apegou ao seu sarcasmo usual. Oh, uau! O Sr. Blake realmente se importa. Eu pensei que você só se comunicava com planilhas. Mas toda vez que Ethan sorria um sorriso real quente e quieto, ela se sentia amolecer apenas um pouco mais. Ela mandou mensagem para Mia, sua melhor amiga da faculdade, para contar a ela tudo. Mia respondeu em segundos. Você está brincando. Ethan Blake sorriu como com seu rosto. Você está me dizendo que você derreteu o imperador do gelo? Eu preciso de detalhes. Eva riu, mas não podia negar que estava em espiral. Ela estava com medo de que isso fosse tudo temporário, uma casualidade, mas cada olhar de Ethan, cada pergunta gentil, cada latte a puxava mais para dentro. Eles começaram a passar tempo juntos quietamente, não oficialmente namorando, mas inequivocamente algo. Uma noite, Ethan a convidou para uma pequena sanduicheria em Greenwich Village, insistindo que eles tinham os melhores paninis na cidade. Quando ela chegou, ele já estava esperando, vestindo uma camisa de botão azul escuro, em vez de seu usual terno de poder, mais relaxado do que ela tinha jamais o visto. Você escolheu este lugar para pesquisa de mercado? Ava provocou, deslizando para o assento em frente a ele. Não, Ethan disse, meio sorrindo, eu queria tentar ser normal por uma vez. Ele tentou contar uma história sobre a vez que ele acidentalmente incendiou sua cozinha, mas entregou-a em um tom tão seco e terminou-a com: então, eu comprei o restaurante para compensar isso. E suava e rompeu em riso. Você é um desastre em contar piadas, Ethan. Eu vou ter que te treinar, ela disse, olhos brilhando. Ele apenas encolheu os ombros, mas o sorriso suave em seu rosto disse a ela que ele não se importava. E não foi apenas Ava quem notou a mudança. Jack das finanças, conhecido por sua fofoca, puxou Ava de lado após uma reunião da equipe, onde Ethan sorriu 2 vezes durante seu lançamento de RP. Brooks, Jack sussurrou, de olhos arregalados. O que você é, uma bruxa?
Blake sorriu 2 vezes em 1 hora. Eu estou aqui há 5 anos. Nunca vi a boca dele curvar mais de 3 segundos. Eva riu e fingiu inocência. Talvez ele seja alérgico a boas ideias. E a minha desencadeou uma reação. Mas no fundo, ela sabia que Jack estava certo. Ethan estava mudando e as pessoas estavam começando a falar. Houve momentos engraçados, como o dia em que Ethan, em uma rara tentativa de humor, imitou o próprio tom sarcástico de Ava em uma reunião. Este logo precisa de mais energia como a de Brooks. O quarto irrompeu em riso. Ava corou de constrangimento e diversão. Emma se inclinou e sussurrou. Oh, meu Deus, ele acabou de flertar com você na frente de todos. Blake também. 0 é real. Ava revirou os olhos, mas não conseguia parar de sorrir. Não tente demais, Ethan, ela sussurrou enquanto eles saíam do quarto. Deixe-me manter o monopólio no humor. Ele apenas piscou, uma resposta sutil, silenciosa que fez seu coração tropeçar em si mesmo. Mas não eram sempre piadas e olhares roubados. Uma tarde tardia, quando o escritório tinha em sua maioria esvaziado, Ava estava ajustando uma apresentação quando Ethan de repente alcançou e pegou sua mão. Você já se sente com medo? Ele perguntou quietamente, sua voz mal acima de um sussurro, como se as coisas estivessem mudando muito rápido. Ela congelou. Sua mão estava quente, mas havia um leve tremor nela. Sim, ela sussurrou de volta. Eu estou com medo de me apaixonar por você, Ethan. Com medo de que isso, o que quer que seja isso, possa ser apenas mais um sonho de nevasca. Ethan gentilmente apertou sua mão, seu olhar suave e desprotegido. Eu estou com medo também. Mas pela primeira vez, eu quero tentar por sua causa. E isso foi tudo o que foi preciso. Eva sorriu, seus dedos apertando em torno dos dele. Ok, então vamos ter medo juntos. Apenas prometa que você não vai me fazer enviar outra mensagem de texto acidental. Ok, ela brincou e Ethan riu. Aquele som rouco e quieto que agora a deixava fraca nos joelhos. Do outro lado do quarto, Emma aconteceu de pegar aquele exato momento. Segundos depois, o chat em grupo da empresa apitou. Emma, alerta. Ethan Blake acabou de sorrir pela 3ª vez hoje. Ava Brooks é oficialmente uma super-heroína. Mais tarde naquela noite, Ava recontou tudo para Mia pelo telefone. Você transformou o imperador do gelo em um humano real. Mia gritou. Eu preciso conhecer este homem como ontem. Ava riu, calor florescendo em seu peito, porque no fundo ela sabia que Ethan não estava apenas aprendendo a brincar. Ele estava aprendendo a amar. E embora o medo ainda permanecesse, nenhum deles queria parar. Uma vez rivais amargos, agora amantes tentativos, eles tinham entrado em algo frágil e real. Uma história ainda sendo escrita, um sorriso roubado, um latte de baunilha e um batimento cardíaco gentil de cada vez. E todos no escritório, eles estavam assistindo testemunhas ao silencioso, belo derretimento de Ethan Blake. Em uma manhã fria de domingo, luz solar suave de inverno escoou pelas janelas do modesto apartamento de Ava Brooks, no Brooklyn, lançando manchas douradas pelo chão de madeira, como a tentativa da natureza de aquecer o ar gelado de Nova York. Em aconchegantes pijamas de estampa de gato, Ava estava cantarolando uma canção pop que ela tinha pego no rádio enquanto fazia café em sua minúscula cozinha. Seu telefone zumbiu na mesa, interrompendo sua melodia desafinada. Uma mensagem surgiu de Senhor do Gelo, o apelido que ela ainda não tinha mudado em seus contatos. Apesar de namorar Ethan Blake quietamente por quase 2 meses agora, esperando uma piada seca ou um comentário peculiar sobre o trabalho, ela casualmente abriu e quase deixou cair seu café. Desta vez não é um erro, Ava. Você será a CEO da minha vida. Ava congelou, olhos arregalados, coração batendo tão rápido que quase abafou o zumbido da chaleira. Que diabos? Onde ele aprendeu esta fala? Ela murmurou. Uma mistura de descrença e um sorriso bobo tomando conta de seu rosto.
Ela leu a mensagem novamente, seus dedos tremendo ligeiramente, enquanto ela tentava determinar se isso era outra pegadinha sarcástica ou algo mais. Ethan, que uma vez não podia brincar para salvar sua vida, tinha constantemente se aquecido graças a ela. Mas isso antes que ela pudesse sequer formular uma resposta, a campainha tocou insistentemente. Como se a pessoa lá fora não pudesse esperar um segundo mais, ainda com o cabelo emaranhado e em pijamas grandes. Ava abriu a porta e ficou atordoada. Ethan Blake estava lá, não em seu usual terno nítido ou casaco de grife, mas vestindo um suéter de malha cinza e jeans, simples, quente e devastadoramente bonito. Em suas mãos estava um buquê de rosas vermelhas vibrantes, uma explosão de cor contra o pano de fundo invernal, e em seu rosto estava o sorriso mais gentil que ela tinha jamais visto. Sem sorriso malicioso, sem expressão guardada, apenas Ethan, sincero e brilhando. "Bom dia, Brooks", ele disse, voz profunda, mas tingida com algo raro. Nervosismo. "Eu vim para clarificar a mensagem de texto." Ava boquiabriu, uma mão ainda segurando a maçaneta da porta. "Você está falando sério. CEO de sua vida. Ethan, você fez maratona de comédias românticas no Netflix. Não me diga que você tem estado estudando falas melosas agora." Ela tentou esconder sua risada tonta atrás do sarcasmo, mas suas bochechas coradas atraíram. Ethan entrou, colocou o buquê gentilmente em sua bancada da cozinha e virou-se para encará-la. Seus olhos cintilavam com tanto brincadeira quanto honestidade. "Eu tive esta mulher selvagem, vibrante, me ensinar que a vida não é apenas sobre contratos e relatórios", ele disse. "E eu percebi que eu a quero ao meu lado, não apenas no trabalho." A respiração de Ava prendeu, seu rosto queimou, seu coração disparou, e então ele se ajoelhou. Sim, ajoelhou-se bem ali em seu apartamento pequeno, bagunçado no chão de madeira, coberto em migalhas de torrada e meias de gatos espalhadas. Do bolso de seu suéter, ele puxou uma pequena caixa de veludo vermelho e abriu-a, revelando um anel de diamante. Elegante e simples, assim como ela. "Ava Brooks", ele disse, voz baixa mas firme. "Eu costumava acreditar que eu não podia amar, que eu não podia me abrir. Mas você mudou tudo de uma mensagem de texto errada em Chicago para cada sorriso que você trouxe para minha vida. Você quer se casar comigo? Seja a CEO do meu coração e, me ensine como fazer uma piada melhor enquanto você está nisso." Ava ficou congelada, olhos cintilando, boca aberta em choque. Ela tinha esperado um Ethan mais suave, mais engraçado, mas um pedido de casamento em seus pijamas de gato. "Você é louco, Ethan." Ela ofegou, meio rindo, meio chorando enquanto ela se jogou para abraçá-lo antes que ele pudesse se levantar. Sim, 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 mas você tem que prometer sorrir mais. Eu não estou casando com um iceberg ambulante." Ethan riu, uma risada rica e plena que parecia iluminar o apartamento inteiro. Ele se levantou, a envolveu em seus braços e a beijou. Primeiro na testa, então nos lábios, doce e terno, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido, deixando apenas eles. Naquela noite, eles não saíram do apartamento. Ava, ainda zumbindo do pedido de casamento surpresa, arrastou Ethan para uma noite caótica de cozinhando massa e brigas de flores. Ela tentou ensiná-lo a fazer carbonara sem queimar a cozinha, apenas para Ethan derrubar um saco inteiro de farinha. "Você é um desastre na cozinha." Ela riu, limpando o pó branco de sua bochecha. Ele a silenciou com um beijo, transformando a bagunça desajeitada deles em algo íntimo e mágico. Entre velas tremeluzentes e massa meio cozida, a noite deles tornou-se uma sinfonia de risadas, amor sussurrado e afeição polvilhada de flores, completamente, inequivocamente eles. 3 meses depois, sob um céu primaveril brilhante,
Ava e Ethan realizaram seu casamento em um jardim florescendo nos arredores de Nova York, cercados por flores de cerejeira corando em rosas suaves. Não foi chamativo, assim como Ava queria, mas cheio de calor e amor das pessoas que mais importavam. Emma, sua dama de honra, não conseguia parar de provocar. Eu te disse, de mensagem de texto acidental a anel de diamante.